Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Quem achou, dá glória a Deus. Se houver alguém sem Bíblia aí próximo a você, por favor, partilhe da tua Bíblia com essa pessoa especial aí. Êxodo, capítulo 12. Vamos falar um pouquinho sobre Páscoa. Nós, cristãos, não precisamos da Páscoa para lembrarmos da morte e ressurreição de Cristo. Porque nós temos o que, irmãos? Santa Ceia. Amém, amados? Jesus, ele instituiu a Santa Ceia, ok? No lugar da Páscoa. Quando se comemorava a Páscoa, ele institui a Santa Ceia. Então, nós usamos a Páscoa, como hoje é um culto de Páscoa, nós usamos a Páscoa para evangelizar, para falar do amor de Jesus, da sua morte. Já que está todo mundo falando, então nós vamos usar isso aí para falar. Mas nós não precisamos da Páscoa para lembrar. O mundo agora está lembrando. Acabou a Páscoa, a partir de amanhã eles vão esquecer. E nós não podemos esquecer nunca. Amém, amados? O que foi feito por nós naquela cruz, o sacrifício de Cristo tem que ser lembrado continuamente nas nossas vidas, continuamente em nossos corações, continuamente em nossas mentes. Nós sabemos que a Igreja Católica Romana, ela colocou várias coisas dentro da Páscoa que não está na Bíblia. Tá bom? Não está na Bíblia. A Páscoa se comemora na Quaresma. 40 dias depois do Carnaval, vem a Páscoa. Certo? Já que o Carnaval não tem um dia certo, não é? Tem ano que é em mês, tem ano que é em fevereiro, tem ano que é em março. Então, a Quaresma, a Páscoa não tem um dia certo porque é Quaresma, 40 dias. Então, o povo inventaram de não comer carne. Só se come peixe na Páscoa, mas você não vai encontrar nada disso na Bíblia. Quem aqui comeu peixe esses dias? Levanta a mão. Quem comeu peixe? Pode, não é pecado não comer peixe não. Amém? Quem comeu carne, boi, vaca? Quem comeu? Misericórdia, irmãos. Vocês comeram o sangue, comeram a carne. Quem comeu aqui galinha? Galinha. Frango. E ovo? Quem comeu ovo? Ovo todo mundo, né, irmão? Então não é pecado, irmãos. Comer carne, comer peixe, comer frango, galinha, não é? Porco, né? Não é isso, Caretes? Tem porco lá para vender? Não é? Pode comer porco na Páscoa? Está vendo? Não é. Esse também, ele come de tudo e em toda época. Ele não tem restrição nem regime, né? Dá para perceber. Então, irmãos, são tradições que colocaram. Aí inventaram o ovo da Páscoa. Tem nada a ver ovo da Páscoa, porque quem carrega o ovo é o quem? É um coelho. E coelho não bota ovo. Bota, irmão. Por quê? Porque coelho é um animal o quê? Mamífero. É o que eu falo no outro culto, né? Ovo é de animal ovíparo, né? Então, tem nada a ver. Você vai nas Americanas, você vai comprar um chocolate, um ovo, 50 conto. Aí você pega 10 reais, são 3 barras de chocolate por 10 reais. E você pode comprar um branco, um preto e um meio amargo. Você pode ainda, né? E é o mesmo tanto de chocolate. Então, isso aí é mais para o mercado, para rodar, né, o comércio, o mercado, mas não tem nada de religioso nisso, porque a Páscoa não tem nada a ver com isso. Eu lembro quando era menor, eu nunca mais vi isso, né? Apesar que nós não vemos mais muitas pessoas pedindo comida nas portas, né? Antigamente era muito, né, irmãos?
Antigamente as pessoas pediam muita esmola. Eu sei que teve gente aqui que já pediu esmola, mas Deus mudou a história. Amém, amados? Deus mudou. Deus mudou o quadro, Deus mudou a história. Né? E hoje você tem para dar, para abençoar. Então, o povo ia bater nas portas e dizia o que na Páscoa? Me dá meu dia de jejum. Não era, irmãos? Me dá meu dia de jejum. E por que era isso? Porque havia um jejum, né? Ou dizia que havia um jejum. Então ele ia lá pedir na porta que você desse alguma coisa para ele tirar o jejum. Então, irmãos, nada disso tem base bíblica, tá bom? A verdadeira Páscoa está aqui em Êxodo, capítulo 12, e nós vamos estudar um pouquinho nessa noite. Amém, queridos? Vamos lá, vamos ler aqui do versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá em vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Moisés, ele usado por Deus para instituir a Páscoa. O povo de Israel
foi levado para o Egito através de José, após José se tornar governador no Egito. Seus irmãos que pensavam, não sabiam do seu paradeiro, ou pensavam que ele já tinha morrido, o encontram lá, não reconhece ele, depois de algumas coisas se dá a conhecer. Então vem Jacó com seus 11 filhos, 12 com José, e ali o faraó da época dão a eles a terra de Gósen. Os filhos de Israel passam a morar na terra de Gósen, na terra do Egito, pastoreando ovelhas ali no Egito. Então se levanta outro faraó que não conhecia José, não conhecia a história de José. E ele começa a escravizar o povo de Israel, os hebreus, porque ele pensava, estão crescendo, se fortalecendo, daqui a pouco vão estar mais numerosos do que nós e vão se juntar com nossos inimigos para nos derrotar. Então escraviza. Ele apregou uma lei que quando uma criança nascesse, se fosse menino, mataria, se fosse menina, deixasse viver. E nesta época, Moisés nasce, a mãe o vê e lhe tem por formoso, por belo, lhe esconde por algum tempo e depois não podia mais o ocultar. Pega um cesto, coloca betume, pinche naquele cesto, o coloca no rio Nilo. A sua irmã Miriam vai acompanhando do cesto até que o cesto chega onde a filha de Faraó estava ali se banhando. Ela pega o menino, o chama de Moisés, dizendo, das águas o tirei, e o cria como filho dela. Então Moisés agora é criado na corte do Egito, como se fosse neto do faraó, filho da filha de Faraó. O tempo passa, 40 anos de idade ele tinha, quando ele vai ver os seus irmãos hebreus, e ele vê um egípcio massacrando um hebreu, ele mata o egípcio, o enterra na areia. No outro dia ele vai apartar uma briga de 2 hebreus, e um hebreu diz, tu vai me matar como matasse o egípcio ontem? E ali Moisés foge para a terra de Midian, ali ele encontra Jetro, ele casa-se com a filha de Jetro, e se torna pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro. 40 anos depois, com 80 anos de idade, ele está com o seu rebanho no monte, e ali ele vê uma planta, uma árvore que queima e não se consome. Isso tipificava o povo de Israel, que estava queimando com o fogo da prova, mas não era consumido. Assim é comigo, com você, meu irmão. O fogo da prova, ele pode até nos queimar, mas não vai nos consumir. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés vendo aquilo, aquela maravilha, chega perto, então Deus fala com ele e lhe envia novamente para o Egito, a fim de libertar o povo. E você conhece a história, Deus manda 9 pragas sobre o Egito, e cada praga que Deus mandava estava desmoralizando, derrotando, humilhando um Deus que havia no Egito. Então chega o dia da 10ª praga, onde ele celebra a Páscoa, que é o cheque-mate de Deus, e Deus ainda dá cheque-mate em nossos inimigos. Eu não sei qual é a ação maligna na tua vida, eu não sei qual é a estratégia maligna na tua vida, mas Deus está além dela, e Ele vai dar um cheque-mate nos teus inimigos. Você crê, meu amado? Então Deus manda que Moisés, antes da 10ª praga, que ele celebre a Páscoa, e ele diz no versículo 1, e eu quero falar para vocês o que é Páscoa. No versículo 1 diz, no capítulo 12, disse o Senhor a Moisés, versículo 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Em primeiro lugar, Páscoa é um novo tempo para Israel. Eu estou começando algo novo, Deus estava dizendo. Esse será o primeiro dia do ano, o primeiro mês do ano, e vocês vão celebrar Páscoa nessa época. Páscoa é novidade de vida, meu amado, e a partir de agora o povo começaria um novo calendário, um novo tempo e uma nova história. Eu quero dizer a você, querido, Deus tem um novo calendário, Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história para mim e para você. Amém, querido? Você crê nisso? Você recebe isso, querido? Deus tem um novo tempo. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Sabe quando começa o novo ano, o novo tempo? É quando aceitamos Jesus como seu Senhor e Salvador. Queridos, a minha idade verdadeira é 37 anos, mas a minha idade verdadeira espiritual com Cristo são 18 anos, porque há 18 anos atrás eu entreguei a minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a tua idade, amados? Quantos anos você tem? Quantos anos de fé você tem? Quantos anos faz que você serve ao Deus Todo-Poderoso? Ali começou uma nova história na tua vida. Deus é um Deus de novos recomeços. Amém, amados? Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que estão as lutas, mas Deus tem um novo recomeço para você. Deus tem algo para recomeçar na tua vida. E Deus estava dizendo: eu começo algo novo, Israel. Segundo lugar, a Páscoa era para ser celebrada em família. Então a Páscoa não é algo individual. A Páscoa é unidade. Amém, queridos? Ninguém poderia celebrar a Páscoa sozinho. Não existia isso. Alguém só em casa celebrando a Páscoa. A Páscoa é unidade. A Páscoa nos fala sobre família. A Páscoa nos fala sobre a igreja. Não existe cristão sozinho. Cristão sozinho, que saiu do corpo, é igual um membro que é amputado do corpo. Logo, ele vai morrer. Logo, ele vai entrar em estado de putrefação. Vai se acabar, porque foi amputado. Assim somos nós, queridos. Se eu quiser vida, uma vida com Deus, eu tenho que estar ligado no corpo, que é a igreja do Deus vivo. Amém, amados? Então, eles tinham que celebrar juntos. Eram famílias. Dentro de casa, comer o cordeiro. Se a família fosse pequena e não desse conta de um cordeiro, então eles convidariam um vizinho mais próximo e ali comeriam juntos aquele cordeiro. Páscoa é união, é unidade. A Páscoa tem que ser celebrada como uma festa solene. O que é uma festa solene? É uma reunião geral. Todo israelita, todo hebreu tinha que se juntar todo ano para celebrar a Páscoa. Por isso estamos aqui, irmãos. Estamos aqui porque temos que viver em unidade. Temos que viver em união. Temos que viver juntos na presença do Senhor. Não existe vida cristã solitária, sozinho. Meu amado, se você quer ser um cristão solitário, sozinho, sem pastor, sem igreja, sem cobertura, sem liderança, você vai morrer. É igual um membro que foi amputado, saiu do corpo, perdeu a vida. Então continue dentro do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero usar também isso aqui que estava em família para profetizar que há uma bênção também dentro da tua família, dentro da tua casa. A Bíblia diz: crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus tem um propósito com lares, com famílias. Amém, amados? Deus tem um propósito com a tua família. Terceiro lugar, versículo 5 diz que o cordeiro tinha que ser sem defeito. Duas coisas aqui eu quero ressaltar. Primeiro, era para Deus, e para Deus tem que ser o melhor. O problema é que nós não aprendemos ainda isso. Nós oferecemos a Deus, nós damos a Deus aquilo que sobeja, aquilo que sobra, restos. O meu Deus, o teu Deus, não é Deus de restos, não é Deus de sobras. O nosso Deus é o Deus do melhor, é o Deus da primícia. Deus não enviou um anjo, Deus não enviou um arcanjo, Deus não enviou um ser vivente. Sabe quem Deus enviou para morrer por nós? Foi o melhor, foi o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele me deu o melhor, eu com certeza tenho que retribuir a Ele dando o melhor. Amém, amados? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Para Deus, se é para Deus, então tem que ser o melhor. Então dá um glória a Deus aí. Agora dá um bom. Melhor, irmãos. Nosso melhor tem que ser dado ao Senhor. Então, dentro desse, o cordeiro sem defeito. Em segundo lugar, o cordeiro sem defeito aponta para Cristo.
Porque a única pessoa que pisou nessa terra, que não teve falha, defeito, pecado, dolo, foi Jesus de Nazaré. Aí o que é que eu aprendo aqui, amados? Sem defeito, só Jesus. Eu tenho falhas, você tem falhas, eu tenho defeitos, você tem defeitos. Se você quiser perfeição, só em Jesus Cristo. Pessoas são imperfeitas. A igreja não é perfeita, porque a igreja é feita de gente, é feita de pessoas. E aqui tem pessoas cheias de falhas e de defeitos, irmãos. Se você quer perfeição, olhe para Cristo. Tua mulher não é perfeita, teu marido não é perfeito, teu filho não é perfeito, teu pai, tua mãe não é perfeita, o líder, o pastor, quem for, não é perfeito. As pessoas da igreja não são perfeitas, mas estamos aqui buscando a cada dia nos aperfeiçoarmos e ficarmos mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque tem pessoas que dizem: sai da igreja porque eu vi defeito, não sou mais do grupo porque lá tem defeito, eu não sou mais da igreja porque aquela igreja tem defeito. Meu irmão, se nós formos comer sal, sabe o que é comer sal? Porque comer sal demora. Quanto tempo demora 1 quilo de sal na tua casa? Demora, irmão? Demora comer 1 quilo de sal? 1 quilo de sal, se formos comer juntos 1 quilo de sal, nós vamos ter 2 descobertas. Eu tenho defeitos que você não tem, e você tem defeitos que eu não tenho. Eu tenho virtudes que você não tem, você tem virtudes que eu não tenho. Então nós nos completamos de acordo com a nossa imperfeição, porque perfeito só o cabeça da igreja, só o dono da igreja, só Jesus, só no céu, só na glória. Amém, queridos? Vamos lá. Em quarto lugar, eles tinham que pegar o sangue, eles imolariam, degolaria o cordeiro em uma panela, uma bacia, e ali eles pegariam o ensopo, que era uma planta, tipo uma bucha, que servia para aspergir, e eles passariam o sangue nos umbrais e nas vergaduras das portas. Então Páscoa é o sangue que foi derramado, e a Páscoa, e este sangue, e esse cordeiro, remete a Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por nós, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Porque quando o anjo destruidor fosse passar ali naquela madrugada, naquela noite, onde houvesse o sangue, ele passaria por cima. Onde houvesse o sangue, ele não entraria. Mas na casa que não tivesse o sangue nas portas, ele entraria e mataria o primogênito dos animais, até os homens. Então Páscoa é o sangue do cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, versículo 8 e 15, está escrito que a Páscoa era a festa dos pães asmos. O que é pão asmo? Nós temos aqui o pão da ceia hoje. Esse pão, não poderia ter um pão desse aqui na Páscoa, porque esse pão não é um pão asmo. Esse é um pão com fermento. Não poderia haver um pão com fermento. O pão tinha que ser sem fermento. E o pão sem fermento, ele não leveda, ele não incha. Ele ficaria tipo uma bolacha crocante, dura, para se comer. Porque a ordem era: todo fermento tem que ser lançado fora de casa. Nem dentro de casa, na época da Páscoa, alguém poderia guardar fermento. Tinha que jogar fora todo o fermento. Se alguém fosse pego com fermento dentro de casa, era pena de morte. A pessoa seria morta, seria eliminada do meio do povo. Porque o fermento, ele tipifica, ele representa o pecado. E Páscoa é lançar fora todo o pecado das nossas vidas, amados. E não é só agora não, é de uma vez para sempre. Amém, amados? Por que o fermento? Porque um fermento dentro da massa, quando ele é colocado na massa, ele é misturado na massa. E Deus não é um Deus de mistura. Deus é um Deus sem mistura.
Então não se misture com o pecado, não se misture com a carne, não se misture com o que não presta, não se misture com o que não edifica, não se misture com aquilo que não vem de Deus. Cuidado com a mistura. Não pode haver mistura, não pode haver consenso entre a luz e as trevas, não pode haver comunhão de Deus e de Belial. No Antigo Testamento tinha algumas coisas que eram figura, como o fermento. E havia outra, quando alguém fosse arar uma terra, que ele fosse usar 2 animais, ele tinha que usar animais da mesma espécie. Era proibido, por exemplo, vai arar a terra, aí colocava um boi e um jumento. Não poderia. Não poderia colocar um jumento e um burro. Não poderia colocar um cavalo e um boi. Tinha que ser ou 2 bois, ou 2 jumentos, ou 2 cavalos, ou 2 burros. Tinham que ser animais da mesma espécie. Aí o apóstolo Paulo fala do jugo desigual com o incrédulo. Às vezes nós estamos nos misturando com as pessoas. Não é que eu queira ser melhor. Não é que eu vou me apartar do meio do povo. Não. Mas eu não posso ter íntima comunhão com pessoas que não têm a mesma fé. Então isso é uma mistura. O que mais representa o fermento? O fermento, quando ele é colocado na massa, ele fica invisível. Ninguém vê o fermento, sim ou não? Alguém está vendo o fermento aqui? Não se vê, a massa fica um só. Assim é o pecado. Às vezes o pecado ele é quase imperceptível. Não conseguimos ver. Alguém pode dizer, mas isso é besteira, tem nada não, está todo mundo fazendo, vai morrer por causa disso não. O que é que tem? O que é que tem sexo fora do casamento? Isso é besteira, todo mundo faz. O que é que tem tomar uma só de vez em quando? O que é que tem ir para aquela festa, fazer isso, aquilo, outro? O que é que tem uma mentirinha? Quem é que não mente? Uma mentira boa, uma mentira branca? É besteira, tem nada não. Isso é o fermento. Mas o que o fermento faz? Ele faz inchar toda a massa. Assim é o pecado. O pecado pode ser algo tão pequeno, tão que ninguém perceba, mas aquilo vai influenciar toda a tua vida. E o pecado, quando entra e ele vai levedar, vai destruir a tua vida. Então tem que lançar fora todo o fermento. Amém, amados? Vocês estão aí ainda? Amém? Em 6º lugar, eles tinham que comer a Páscoa. Eu ia até pegar, mas esqueci. Ervas amargas. Junto àquela mesa da Páscoa, junto com o cordeiro e com o pão asmo, tinha que ter ervas amargas. E aquelas ervas amargas, elas representavam o sofrimento. Porque aquela primeira Páscoa do livramento, só quem ia comer era aquela geração. E só aquela vez. Depois daquilo, eles iam rememorar. Eles iam lembrar. Outros viriam, filhos, netos, bisnetos, outras gerações viriam, iam comer da erva amarga. Aquela geração primeira que estava ali no Egito, eles conheciam na pele a amargura do Egito. As outras gerações, ao comerem, iam sentir a amargura, iam perguntar por que essas ervas amargam em nossa boca. E eles iam dizer, é para lembrar a amargura que o povo passou lá no Egito. Porque nós temos a memória curta, esquecemos de onde vimos. Esquecemos o que Deus fez nas nossas vidas. Esquecemos o sofrimento antes de Cristo. Esquecemos o que Deus nos livrou, nos redimiu e nos salvou. A ceia é para isso. A ceia é para rememorar, fazer isso em memória de mim. Quando comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos lembrando que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Amém, queridos? Então muitas vezes é preciso olhar para trás,
ver o que ficou, ver o que passou, ver o que Deus fez, lembrar dos sofrimentos para hoje, na bênção e na vitória, poder dar glória a Deus. Amém, amados? Deus me livrou, Deus me salvou, Deus me redimiu, Deus me deu vitória, tirou a tristeza, tirou a amargura, a depressão. Hoje estou aqui na sua presença, hoje eu sirvo a esse Deus, tenho esperança de vida melhor, tenho esperança de vida eterna. Eu já sofri muito e eu posso olhar para o passado e dizer: glória a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Você pode também dar uma glória a Deus por tudo que Ele fez por você? Versículo 9 e 10 diz que o cordeiro tem que ser comido completo. Vamos acompanhar aqui, olha. Versículo 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém o quê? Assado ao fogo, a cabeça, as pernas e o que mais? Fressura. Que é isso? Tudo que tinha dentro: coração, rim, fígado, tripa, tudo. Tinha que comer por completo. Versículo 10: nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Se ficasse alguma coisinha, tinha que queimar. Agora tem que comer o cordeiro por completo. O que quer dizer isso, irmãos? O cordeiro é Cristo. E Jesus disse: olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nessa hora que ele disse isso, muitos deixaram de seguir o Senhor. E ele perguntou aos discípulos: você não quer ir embora não? Pode ir. E Pedro diz aquela frase maravilhosa: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, o cordeiro tinha que ser comido completo. Tem coisas em Cristo que são agradáveis, sim ou não? A cura, a libertação, a bênção, a vitória. Tem gente que só quer isso de Cristo, só quer os benefícios, só quer a bênção. Eu posso dizer que a bênção é o quê? É o pernil, hein, irmão? Um pernil bem assado, é bom ou não é? Chega aí, se lambeu ali quando eu disse: é bom, irmãos. Uma costelinha, hein, irmão? Uma costelinha num bafo, hein? Eita, chega, ela se dissolve assim quando você pega, você come. Chega a dar vontade de entrar debaixo da mesa, né, irmãos? É bênção. Tem coisa em Cristo que é maravilhoso: a cura, a libertação, a bênção, a vitória, o louvor, a adoração. Eita, como Cristo é bom. Mas é o cordeiro. Tem também a fressura. Tem o coração. O coração já não é tão gostoso assim, mas tem que comer. Tem o rim. Já comeu rim? Rim de vaca? Rim de boi? É rim. Pensa no negócio ruim. É o rim. Mas tem que comer o rim, irmãos. O fígado ainda vai, né? Mas tem gente que não gosta do fígado. Então, para quem não gosta, é ruim. E tripa? Hein, irmão? Tinha que comer a tripa. Tinha que comer tudo. Assim é Cristo, irmãos. Eu não posso querer só o que é agradável, não. Ah, é bênção, é vitória. Receba, irmão. Receba a vitória, a bênção aí onde você está. Agora! Aí o povo, né? Recebe. Aí quando vem a lapada, tome a sua cruz e siga-me. Quando vem a renúncia, o povo corre. É a fressura, é aquilo que não é tão agradável, é aquilo que não é tão saboroso. O problema da geração de hoje, eles só querem a costela, só querem a coxa, só querem o pernil, só querem aquilo que é gostoso, prazeroso. Mas você que é Cristo é por completo, irmão. Tem pessoas que só querem algumas coisas da Bíblia, não é, irmão? Só querem algumas coisas. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Foi para mim. Quando é uma palavra de bênção, de vitória,
foi para mim, eu recebo. Aí quando é um cajado, uma lapada, não é para mim, eu não gosto, eu não quero, é amargoso, porque o profeta, ele comeu um rolo da Bíblia, e na sua boca era doce, mas no estômago era amargo. Assim é Cristo, tem coisas doces, maravilhosas, mas também tem coisas difíceis. Eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que perdoar, eu tenho que não me vingar, eu tenho que orar pelo que me persegue, eu tenho que renunciar à minha carne, eu tenho que renunciar aos meus desejos, eu tenho que dizer não ao pecado. Aí é a fressura, é a parte difícil do cordeiro. Mas eu tenho que querer Cristo por completo. Amém, amados? Diga para o seu irmão, como cordeiro completo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus por isso? Aleluia. E eles tinham que comer, versículo 11, cingidos os lombos, vestidos, ok? De pé, em pé, cajado na mão, sandália nos pés. Porque Deus diz, eu tenho pressa, vocês vão comer ligeiro, vão comer em pé e vão embora. Sabe o que é isso? Páscoa é tempo de posicionamento. Deus tem pressa de fazer uma grande obra em nossas vidas. Amém, irmãos? Deus tem pressa de fazer uma grande obra. Deus quer fazer a grande obra, mas nós retardamos. Nós retardamos a obra de Deus em nossas vidas, porque estamos desposicionados, fora do alinhamento, fora do prumo, fora da vontade de Deus, irmãos. Páscoa é tempo de se posicionar. Se posicionar não é fácil, irmãos, porque quando você se posiciona, você vai desagradar a muitas pessoas. Quando você se posiciona, você vai desagradar a você mesmo. A você mesmo, a sua carne, ao seu querer, a sua vontade. Você vai desagradar pessoas, vai desagradar a mulher, desagradar o marido, desagradar o pai, o filho, o patrão, o empregado. Eu desagrado quem for, mas eu quero estar posicionado para poder agradar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. É tempo de posicionamento, irmãos. Tem pessoas que era para estar abençoado e muito, já era para estar vivendo as promessas, mas não está ainda. Sabe por quê? Porque fica retardando. Deus diz, olha, eu tenho pressa, mas você é tão devagar, porque nós somos tão devagar com as coisas de Deus, irmãos. Mas quando é alguma coisa que nos traz benefícios humanos, benefícios seculares, dinheiro, posições, nós somos rápidos. Aí não tem cara feia, sim ou não, irmão? Aí não tem tempo ruim, aí não tem distância, aí não tem chuva, aí não tem frio, aí não tem indisponibilidade. Agora para Deus eu não posso, eu estou cansado, agora não dá, é amanhã, é depois. Aí, querido, a bênção vai retardar, e o que Deus tinha para você pode ser que você nem viva, porque você está retardando o que Deus tem para você. Se posicione hoje, é Páscoa, é tempo de estar com o lombo cingido, é tempo de estar de pé, sandália nos pés, cajado na mão, porque Deus tem pressa de fazer uma grande obra nas nossas vidas. Amém, amados? Páscoa, que no original quer dizer passagem por cima. Olha, o livramento, irmão. Páscoa é livramento, porque o anjo destruidor ele viria, mas não tivesse o sangue nas portas, ele passaria por cima. É só esse o sentido da Páscoa, passagem. Ele passou por cima, ele não ficou. O anjo não entrou, porque havia o sangue, e o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, e o maligno não pode nos tocar. Amém, querido? O sangue de Jesus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quando o diabo quer entrar, ele não consegue entrar. Sabe por quê? Porque ele vê a marca do sangue na tua vida. Quem aqui foi marcado pelo sangue? Por favor, dê um glória a Deus. Então, a Páscoa seria celebrada
como uma festa solene, uma reunião solene. A partir dali, a partir daquele momento, todo ano, eles teriam que celebrar a Páscoa, adorando ao Senhor e relembrando do livramento que Deus deu ao povo. Esta é a Páscoa, este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Eu quero pontuar algumas coisas para orarmos em cima delas. Amém, queridos? Eu quero pontuar algumas coisas aqui. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero pontuar para nós orarmos em cima dessas coisas. Na Páscoa, era a festa dos pães asmos, pão sem fermento. Tinha que ser jogado fora todo o fermento das casas. O fermento é o pecado. Nós iremos orar agora e vamos lançar fora o pecado. Como é que lança fora o pecado? Se arrependendo, confessando e deixando. Amém, irmãos? 3 coisas: se arrepende, confessa e deixa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lança fora. É uma amizade, é um ambiente, são pessoas, é um vício, é um hábito, é um costume. Lança fora, meu irmão. Jesus disse: olha, se o teu olho, escute isso, se o teu olho te faz tropeçar, arranca teu olho e joga fora. Porque é melhor que você entre no céu com um olho só, do que com os 2 vá para o inferno. Se tua perna te faz tropeçar, palavras de Jesus, Ele disse isso. Se tua perna te faz tropeçar, arranca ela, joga fora. Porque é melhor que você entre com uma perna só no céu, do que com as 2 pernas, você vai para o inferno. Ninguém queria aqui perder um olho ou uma perna. Jesus não estava falando de olho, literalmente, nem de perna, mas de coisas que são boas. Porque o pecado é bom, irmão. Vai dizer que pecado é ruim. Pecar é ruim, irmão? Pecar é bom. Bom para a carne. A carne gosta. Ninguém vai dizer na hora que está pecando, estava ruim. Eita, eu pequei. Estava ruim. Estava bom, você pecou, irmão. É para lançar fora. É bom, é. Mas lança fora da tua vida. Joga fora. Tem pessoas que carregam um pecado de estimação a vida toda, irmão. A vida toda com a desgraça de um pecado de estimação na sua vida. É Páscoa. Lança fora esse pecado. Lança fora todo o fermento. Amém, amados? Vamos fazer essa oração. Segunda oração vamos fazer. Eles tinham que celebrar a Páscoa de pé, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. E Deus diz: eu tenho pressa. Se posicione hoje, é Páscoa, é tempo de ficar de pé. Deus não fala com homens caídos. Quando alguém caía, Deus dizia: fica de pé e eu falarei contigo. E não é o caído, literalmente. Eu posso estar deitado, Deus falar comigo. Posso estar sentado, Deus falar comigo. Mas o caído é o caído pecado. Deus não fala com pessoas caídas, com pessoas em pecado. Deus diz hoje: te põe de pé e eu falarei contigo. Se posiciona, porque eu tenho pressa. Você está retardando aí. Tremendo isso. Passamos amanhã aqui com as crianças, escola bíblica, algumas irmãs evangelizam as mães ali na salinha. Fizemos hoje uma macarronada aí, foi uma benção. Arrumamos a igreja, fui para casa, preparei a mensagem e fui tirar o cochilo pastoral. É um cochilo antes de pregar, cochilo pastoral. E nesse cochilo, Deus falou comigo. Deus mostrou alguém dentro da igreja, atrasada.
Uma pessoa que era atrasada. Vamos dizer, essa pessoa está atrasada, está aquém. Ela está aquém do que eu tinha para ela. Eu tinha muita bênção, muita vitória, mas está disposicionada. Ela está aquém, por isso não está recebendo o que eu tenho para ela. É isso, meu Deus tem pressa. Você era para estar lá na frente já, próspero, abençoado, com a família abençoada, as coisas fluindo. Mas você está atrasado, você não busca, você não ora, você não se posiciona, você se envolve com pecado, com erro. Levanta-te nessa noite. Amém, queridos? Levanta-te nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer essas duas orações? Eu acho que são as mais básicas para fazermos agora. E elas se completam. Vamos lançar fora o fermento e vou me posicionar, porque é Páscoa e eu vou viver a Páscoa todos os dias do ano, todos os dias da minha vida. Eu vou viver essa Páscoa, essa consagração ao meu Deus. Feche teus olhos nessa hora. Pai querido e amado, nesse momento, ó Pai, nós queremos lançar fora todo o fermento da nossa vida, todo o pecado. Aquilo que parece ser tão bobo, aquilo que parece não ter efeito, é o fermento. E Jesus disse: acautelai-vos do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. E os discípulos não entenderam. Então entenda hoje, o fermento é o pecado, o fermento é a iniquidade que quer entrar na tua vida sorrateiramente, que quer entrar de forma imperceptível na tua vida e quer destruir, e quer acabar com a tua comunhão com Deus, e quer trazer consequências desastrosas para a tua vida. É Páscoa, querido, é Páscoa, domingo de Páscoa, é tempo de lançar fora todo o fermento. Confessa aí, diga: Deus, eu pequei aqui, eu tenho pecado aqui, eu tenho vacilado aqui, eu tenho caído nisso. Esse é o fermento da minha vida, esse é o fermento que desagrada ao Senhor. Esse fermento tem levedado a massa, tem influenciado toda a minha vida. Mas nessa noite eu quero lançar fora da minha vida, lança fora, meu amado, todo o fermento do teu coração, da tua mente, da tua casa. Joga fora. O salário do pecado é a morte. Quem fosse encontrado com fermento morreria. Quem tiver com fermento morre. É a morte espiritual, é o afastamento de Deus. A Bíblia diz: vós estavam mortos em vossos delitos e pecados. Lança fora o fermento agora. Lança fora da tua mente, do teu coração, da tua vida, das tuas mãos, das tuas práticas, dos teus lábios, dos teus pés, da tua sexualidade. Lança fora esse fermento em nome do Senhor Jesus. Lançado fora o fermento, nós queremos agora nos posicionarmos. Nós queremos cingir os lombos, colocar sandália nos pés, ficar com o cajado na mão, porque o Senhor tem pressa. Se você se posicionar hoje, escute, o que Deus fará daqui para o final do ano vai ficar na história da tua vida. Você crê, meu amado? Se você se posicionar hoje e continuar posicionado, o que Deus fará na tua vida vai marcar a tua história, a tua vida, a tua geração. Se posiciona como um homem de Deus, não como um homem qualquer, não como um prostituto, não como alguém que tem palavras torpes na boca. Não, se posiciona agora dizendo: eu me levanto como um homem de Deus e vou fazer a diferença. Acabou a brincadeira, acabou o pecado, eu me posiciono. Se posiciona, mulher, como mulher de Deus. Acabou o pecado,
acabou uma vida relaxada, espiritualmente falando. Se posiciona hoje, mulher, se posiciona, concebe quem você é em Deus e diga: Satanás, eu me posiciono, sai da minha casa, do meu casamento, da vida dos meus filhos, da minha história, da minha geração, porque eu me posiciono como mulher de Deus. Se posiciona, jovem, como um jovem consagrado ao Senhor. Eu, quando me converti aos 18 anos de idade, eu me posicionei uma vez para sempre. E olha que eu larguei muita coisa, irmão. E olha que minha vida era complicada, muitos vícios. Mas no dia 1 de janeiro de 2001, eu disse: Deus, eu agora vou te servir. Eu larguei a bebida, larguei a prostituição, larguei as drogas, eu larguei a bandidagem, larguei o dinheiro fácil, larguei um monte de coisa, e eu me posicionei para servir a esse Deus glorioso. Jovem, larga o pecado, larga a lascívia, larga a impureza, larga a masturbação, larga o sexo fora do casamento, larga o que for agora e se posiciona para servir a Deus. Em nome de Jesus, se posiciona. Obreiro, se posiciona. Levitas, se posicionem. Aleluia. Se posiciona, igreja. O que Deus tem é grande nesse lugar. O que Deus tem é grande. Aleluia. O que Deus tem na tua vida é grande. Deus tem pressa. Deus tem pressa que acabemos essa obra. Então, igreja Jardim das Oliveiras, aqui da Coab 1, se posiciona para vivermos o sobrenatural, para alcançarmos o inalcançável, atingirmos o inatingível. Se posiciona nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Come o cordeiro, mas come completo nessa noite. É Páscoa, meu irmão. Não queira só apenas a coxa, o filé, a carne macia, mas é frissura. Tem que comer por completo. Tem que comer por completo. Tudo que Deus tem para mim eu quero. Tudo que Deus tem para mim eu quero. Eu quero Cristo por completo na minha vida. Eu não quero viver o evangelho pela metade. Eu quero viver na plenitude de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda casa do Egito houve morte. Todas as casas. Como assim? As que tinham o sangue no houve livramento. Houve morte. Porque o cordeiro morreu ali. Onde não morreu o primogênito, morreu quem? Morreu um cordeiro. E o sangue dele estava nos umbrais e nas vergas das portas. Sabe o que eu aprendo? Páscoa é a substituição. É o sacrifício vicário. Sacrifício de substituição naquela cruz. Porque aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa. A Bíblia diz: maldito o que sobe no madeiro. O cordeiro da Páscoa, ele tinha que ser assado no fogo. E como é que assavam? Um espeto de madeira no meio, como diz o Matuto, lá nele assim, ó, espeto de madeira. E outro assim. Era uma cruz. E ele era assado naquela cruz. E aquele cordeiro estava morrendo no lugar do filho mais velho daquela casa.
era a substituição. Enquanto na casa dos egípcios havia choro, pranto e morte, porque do mais subalterno empregado até o filho de Faraó morreram todos os primogênitos. Mas na casa dos hebreus, sabe o que havia? Alegria, porque os primogênitos estavam todos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele dia, a volta do Senhor é conhecida como o terrível e grande dia. É um dia grande e terrível. É terrível, vai ser terrível para o ímpio, para quem não olhou para a cruz, para quem não crê em Jesus. E será grande para quem foi alvejado pelo sangue do Cordeiro. É a substituição. E naquela noite que Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, a Bíblia diz que ele toma o pão, bebe o cálice, e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. No tempo em que o cordeiro ia ser imolado e morto, seu sangue colocado nas portas, Jesus usou aquela ocasião para na quinta-feira fazer a ceia, na sexta-feira ser traído, ser levado para o sinédrio, ser julgado pelos sacerdotes. Cuspiram em seu rosto, bateram e diziam: profetiza, ó rei, quem te bateu? Ele foi julgado. Pilatos lavou as mãos porque não viu nele culpa, porque não havia culpa nele. A cruz era minha, era tua, era nossa. Foi até Herodes, Herodes zombou dele, levou para Pilatos. Pilatos não sabia o que fazer, mandou o povo escolher, porque era Páscoa e a tradição era que se libertava um preso, trouxe Barrabás. E perguntou ao povo: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Os sacerdotes induziram o povo, e o povo dizia: solta Barrabás, solta Barrabás. E ele perguntou: e o que eu faço com Cristo? E ele dizia a uma voz: crucifica, crucifica. Ele foi açoitado, ele foi até a cruz, ele morreu, mas a morte não pôde conter e vencer o nosso Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi encenado aqui Maria Madalena, a outra Maria, outras mulheres foram até o sepulcro. Chegando lá, não havia mais ninguém no sepulcro. O sepulcro estava vazio, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono, tem alguém sentado no trono, Jesus de Nazaré. O trono está ocupado, porque ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a Páscoa. É o Cristo que morreu, ressuscitou, venceu a morte para nos dar vida, vida eterna e vida em abundância. Eu lhe pergunto, queridos, se tudo isso ele fez por nós, por que eu sou um crente tão fraco? Por que eu sirvo a Deus de forma tão fraca? Não quero pagar nenhum preço, não quero renunciar a nada, não quero sofrer nada pelo Evangelho. Ele padeceu, ele morreu, não é brincadeira não. Ele derramou todo o seu sangue, começou a suar no Getsemane grandes gotas de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele nos salvou. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Se existe alguém nesse lugar que quer entregar a vida a Cristo, fazer uma aliança com Jesus, ou renovar uma aliança com Ele,
Você nunca fez, quer fazer hoje uma aliança. Você já fez, quebrou. Eu quero renovar, porque o que ele fez por mim, eu não posso estar distante dele. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Se existe, levante sua mão. Eu vou orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Amém. Pode vir, Larissa. Mais alguém que quer entregar a vida ou fazer uma aliança ou renovar uma aliança? Tem alguém mais? Se tiver, levante sua mão, eu quero orar por você. Mais alguém quer fazer uma aliança com Cristo? Ou renovar uma aliança com Ele? Tem alguém mais? Mais alguém? Amém, irmã Rita, pode vir. Alguém mais quer fazer uma aliança com Cristo ou renovar? Você quebrou a aliança, quer renovar? Você nunca fez, quer fazer hoje? Tem alguém mais? Alguém mais? Alguém mais quer entregar a vida a Jesus hoje? Ele fez por você, morreu por você, se entregou por você. Alguém mais? Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Pode haver uma barreira na tua vida aí. Pode ser a timidez, o medo. Não tenha medo. Eu me arrependo de algumas coisas na minha vida. E uma das que eu me arrependo foi no dia que eu entreguei a vida a Jesus. Eu tive medo de vir, tive vergonha de vir. Deus falou comigo tremendamente. E eu fui aceitar Jesus. No final do culto, meu pastor, só eu e ele, meu irmão, meu amigo, ali entreguei a vida a Jesus. Não tenha medo. A melhor escolha que você pode fazer é por Cristo Jesus. Alguém mais quer fazer essa aliança com Ele? Quer fazer uma aliança ou renovar? Eu vou orar por essas vidas. Amém. Primeira vez para nós. Primeira vez. Já foi. Se batizou? Não. Era batizado e tudo. Para renovar a aliança. Amém. Mais uma vida. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Pode vir, dá tempo. Eu espero por você. O mais importante aqui não é o tempo, não é a hora, não é a cantina. O mais importante aqui é a sua vida. São as almas. Alguém mais quer fazer uma aliança com Deus ou renovar? Se tiver só seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você também. Amém? Vamos orar. Eu vou orar com vocês. Vocês vão me pedir oração comigo, tá bom? O que eu falar, você repete. Feche os olhos. Digo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me ajude a te seguir enquanto vida eu tiver. Senhor Jesus, eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Deixa eu orar por vocês, Pai. Começa a vir em tuas mãos, Senhor. Cuida dela. Fortalece. Dê vitória. Ela vem te servir agora para sempre. Sua vida, Larissa, Jesus, cuida dela. Que ela venha te servir, Deus, agora para sempre. Toda ação maligna, toda cadeia do inferno é quebrada hoje na vida dela. Eu consagro a vida de Larissa ao Senhor. Ela é tua. Ela é separada desde o ventre para o Senhor. Em nome de Jesus. Essa vida da irmã Rita, Senhor, fortalece ela. Em nome de Jesus. Abençoa a vida dessa jovem, Deus. Cuida dela. Ela é tua. Eu consagro essa vida ao Senhor. Seja anulado, quebrada toda ação maligna. Que a tua palavra que foi liberada hoje venha fazer morada. E ela venha te servir para sempre. Em nome de Jesus. Sou tua filha, Jesus. Fortalece ela em ti. Na tua presença. Em nome de Jesus. Sou teu filho, fortalece em ti. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Abrace aí as pessoas. Deus abençoe. Glória a Deus. Podem citar, amados, um pouquinho.